Boa noite. Então, vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos atualmente no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, os primeiros 13 versículos, né? Que é justamente a passagem da transfiguração de Jesus. Hoje nós vamos estar estudando o versículo 10, continuação do versículo anterior em que Jesus iniciava a sua descida do Monte Tabor junto a outros 3 discípulos. E a nossa discussão na reunião passada se deu em torno da questão da perda de padrão vibratório, né? Descer o morro significa perder a sustentabilidade vibratória, né? Perder a sintonia com o alto. Descer o morro é perder o equilíbrio psicoemocional, né? E baixar o tônus mental e a partir dali estar à mercê, né? A mercê está vulnerável ao assédio, muitas vezes, de espíritos malfazejos. Claro que a responsabilidade disso, a gente não pode transferir para ninguém, né? Se eu desci o morro, a invigilância foi minha. Se eu me torno vulnerável a sugestões mentais de encarnados ou desencarnados mal intencionados, isso é só consequência, não é causa. A causa foi a minha invigilância, né? Então, nós discutimos isso na semana passada. O que nós vamos fazer hoje, a partir do versículo 10, é tentar entender o que é que fez o padrão vibratório, o padrão psicoemocional dos discípulos cair, despencar. Então, o versículo 10 diz: mas os discípulos o interrogaram, dizendo: então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Ora, esse questionamento é um questionamento teológico, né? É pedindo para Jesus confirmar ou negar algo que está no texto de Oséias, no livro de Oséias, profeta Oséias, de que o Messias só apareceria no mundo depois que o profeta Elias tivesse retornado. Ao que parece, o que nós temos aí é uma situação de casuística, uma discussão possivelmente acalorada, porque a gente tem outras referências, tanto no livro Boa Nova, quanto no livro Jesus no Lar, quanto no próprio livro Paulo e Estevão, de que a relação entre os discípulos muitas vezes era uma relação tensa, né? Então, essa casuística, essa discussão, esse duelo intelectual entre eles era para saber se Jesus era o Messias ou não. Alguns diziam que era o Messias, porque haviam visto ele transfigurar no Monte Tabor, e alguém ali no grupo, ou 2 do grupo, ainda tinham dúvidas, porque estavam apegados ao texto. Mas a questão não é nem saber quem estava certo ou quem estava errado. A questão em pauta agora era a disposição que os 2 lados estavam para o atrito, para o confronto, para se detestarem. Porque o adversário, numa disputa verbal, numa discussão, ele é aquele que te coloca numa situação de vulnerabilidade. Se você perder, se o outro provar que está certo, ou se alguém bater o martelo e disser ele está certo, você se torna inferior ao outro. E o nosso orgulho não nos permite estar em condição inferior nunca em relação ao nosso próximo. Então, esses ânimos, essas emoções negativas, tóxicas, né, que foram fluindo, brotando ao longo dessa discussão, é que fez Jesus constatar e alertar: olha, vocês só vão poder conversar sobre o que aconteceu no Monte Tabor daqui a um tempo, possivelmente depois do meu desencarne, da minha crucificação, porque agora vocês estão imaturos para isso. Vocês já estão descendo no morro discutindo, imagina na hora que vocês contar para as pessoas e as pessoas negarem. Vocês vão entrar em contenda o tempo inteiro, vão entrar em discussão o tempo inteiro. Então, a maturidade precisou vir, o fortalecimento espiritual precisou vir, o crescimento espiritual precisou vir, para que esse assunto, esse relato, viesse à tona. Claro, quando eles relataram isso, escutaram muitas coisas desagradáveis, muita gente discordou deles, mas aí eles já estavam maduros para escutar negativas sem aceitar o convite ao duelo.
o que não acontece aqui na cena. Entendendo? Então, a palavra que aparece no versículo, né, interrogaram, né, que vem de interrogação, eperótao, ela pode significar, assim, questionar, perguntar, mas também pode significar apresentar uma demanda, né? Chegar para alguém você já sabendo a resposta que quer ouvir, você só quer uma confirmação. Um aluno, muitas vezes, ele suspeita de alguma coisa, ou ele tem um ponto de vista cristalizado, formado sobre alguma coisa, entra em discussão com um colega de sala, mas quer escutar do professor quem é que está certo, eu ou ele, para poder tirar onda depois, né? Se ele tiver certo, ele vai crescer para cima do outro. Então, aqui o que eles fazem é usar Jesus como árbitro de uma discussão, de um bate-boca, de uma briga verbal, de um duelo verbal. Isso é extremamente nocivo, é extremamente tóxico para qualquer núcleo de trabalho cristão. Né? Às vezes, nós somos muito apressados, né? Você precisa, isso eu aprendi na faculdade, né? Quando você vai ter lá, receber as noções, a metodologia do trabalho científico, quem fez faculdade vai lembrar dessa disciplina, né? Metodologia do trabalho científico. O que é a ciência? Você não pode defender um ponto de vista, ou você não pode sustentar uma ideia, ou uma ideia não pode se tornar realização social enquanto ela não é investigada, enquanto você não tem um conhecimento profundo daquele assunto. Você não pode, por exemplo, nas ciências farmacológicas, apresentar um remédio se você não estudou profundamente a doença para a qual você vai criar o remédio. Você tem que conhecer profundamente o problema, saber dos meandros, dos detalhes, da intimidade do problema, para depois apresentar a solução. Enquanto você não conhece isso, você não pode apresentar a solução. As nossas discussões, né, e os grupos de WhatsApp, as contendas políticas que o digam, né, famílias rachadas ao meio, é porque as pessoas emitem opinião sem conhecer profundamente o problema. Elas conhecem só rasamente, superficialmente, e já emitem opinião. E aí as discussões se iniciam. Em doutrina espírita é igual. Enquanto você não conhece um assunto, um tema, um problema em profundidade, você não pode discutir. Estude, analise, queira saber. Outro, para em seguida emitir sua opinião. Ou tomar alguma atitude, né? Isso foi o calcanhar de Aquiles dos primeiros grupos de trabalho que estavam na vanguarda do cristianismo primitivo, ou do cristianismo da primeira hora. A prova disso é que o próprio Paulo, quando escreve para Timóteo, né, na segunda carta dele a Timóteo, ele alerta sobre isso, quer dizer, é um problema que já tinha chegado no ouvido dele, né? Ele diz, aconselha Timóteo, né, que era um líder de comunidade em Listra, né, repele as questões insensatas e não educativas. O que for discussão vazia, o que não for gerar valor educativo, não merece ser discutido. Tu sabes que elas geram brigas. No versículo 23. Aí no 24 ele completa dizendo assim, ora, um servo do Senhor não deve brigar, deve ser gentil com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. Então, essa cautela, essa prudência, né, para não se encolerizar, para não se irar, né, e isso transborda da gente verbalmente, seja através da fala, seja através da escrita, né, não sei quantos aqui são mais antigos, o movimento espírita, lembro da época dos jornaizinhos espíritas, né, então tinham verdadeiros duelos, brigas, né, eram os impressos, as federativas tinham seus jornaizinhos, as casas espíritas, as alianças municipais,
Tinha os jornaizinhos, aí tinham lá os colunistas, os articulistas. Aí um colunista dizia, o Chico é Kardec, aí o outro dizia, não, ele não é. Aí um via e argumentava, dizendo por que achava que era, o outro contra-argumentava, dizendo por que ele achava que não era. E aí eles iam se odiando pelas páginas do jornal. Depois acontecia eles se encontrarem. E era um mal-estar terrível, porque todo mundo sabia que os dois estavam brigando através do escrito, e eles se encontravam e ficava aquela torta de climão, né? Não é torta de limão, não, torta de climão, né? Aquele clima denso, pesado, porque todo mundo sabia que eles não se bicavam. Foram extintos os jornais impressos, né? Hoje não tem mais jornal impresso. Algumas poucas federativas mantêm algum periódico digital, né? Mas as discussões foram para outro terreno, outro espaço. Qual terreno? As redes sociais, as publicações no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Agora não é Twitter mais, tem um outro nome, esqueci o nome. Né? No YouTube, os comentários no YouTube, né? Os vídeos, as postagens do YouTube, um posta falando X, o outro posta falando Y, e ali começam as discussões. E às vezes até caseiramente, né? Igual tem o grupo da rua, né? Estou falando, citando o caso de discussão e briga no meio doutrinário espírita, porque a passagem é sobre atrito, discussão entre companheiros do primeiro grupo de tarefa cristã. Mas isso se estende para o grupo da rua, os vizinhos, para a vida em família, o grupo da família no WhatsApp, recentemente, né? Os debates, as discussões, né? Aí a turma da rua briga por causa do cachorro do vizinho que foi e fez xixi na roda do carro do outro, aí começa a discussão, né? Em família, um começa a discutir com o outro por causa do cardápio do almoço de Dia das Mães, aí começa a discutir, um ficou ofendido, isso eu não estou nem discutindo herança, né? Herança é a coisa, é risca-faca. Essas discussões, elas todas são fermento. Começa com uma pitadinha, né? Vai fazer aquele meu pão sírio, dona Cíntia, sabe aquele? Você põe um pouquinho, menos né, de 2 gramas de fermento. No outro dia, fermentação lenta, o volume da massa triplicou. Discussão é assim. Você começa com uma discussão, ó, rastro de pólvora, hein? Se começar ali uma faísca, alguém tem que silenciar. Se vier, aí a gente vê os debates dos nossos candidatos ao executivo, né? A prefeita, a governadora, a presidente, né? Aquela bate-boca, réplica, tréplica, né? Não é assim? As nossas discussões no ambiente profissional, nossas discussões no ambiente doutrinário espírita. Um fala, o outro pede a réplica, o outro pede a tréplica, e ali a coisa vai crescendo. Um pouco de fermentozinho vai levedar a massa toda. Alguém tem que silenciar. Alguém tem que aceitar perder, mesmo se estiver certo, tem que aceitar perder para a discussão terminar ali. Porque é um incêndio. Quanto mais alimentar o fogo, mais destruição ele vai espalhando. Correto? E aí nós separamos algumas falas do Emmanuel sobre isso, né? Do livro Alma e Coração, por exemplo, capítulo 53. Tem uma fala de Emmanuel no texto intitulado Discussões. Discutir no sentido de questionar ou contender é o mesmo que atirar querosene à fogueira. Nós acabamos de falar. Numa discussão entre duas pessoas, um terceiro entra para tomar partido de um lado ou de outro, o que esse terceiro está fazendo naquela fogueira? Ele está atirando gasolina. Ele não vai encerrar a discussão, ele só vai agravá-la. Porque o outro lado que não foi escolhido vai se encolerizar mais, vai se irritar mais. Aí o Emmanuel completa dizendo: ora,
Perdão, hora de aborrecimento ou desagrado, tempo de silêncio e de oração. Então, se há um desacordo, se há um desentendimento, se partes se sentem desprestigiadas ou ofendidas pela fala do outro, aquela hora não é a hora de provar quem está certo ou quem está errado, aquela é a hora de fechar a matraca. Mas fechar a matraca vibratória também, viu? Que não adianta não falar nada, mas ficar curtindo, azedando aquele caldo intimamente. Até porque, gente, quando a gente detesta alguém, a vibração do nosso ressentimento chega no outro. É um grito vibratório. Eu não abri a boca, mas vibratoriamente chegou no outro. Que nem a erva de passarinho. Aí, se o outro estiver fragilizado ou invigilante, você vai derrubá-lo. Né? Discussão de marido e mulher. Por conta do patriarcalismo da nossa cultura, há uma tendência histórica, né, de que a mulher silencie. Mas como é que é esse silêncio, né? Às vezes é aquele silêncio que o marido gritou, 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 a mulher silenciou, silenciou, mas silenciou com tanto ódio, Adriano, com tanto ódio. Na hora que o marido vira a esquina no corredor da casa, ele topa com o dedinho na quina da cama. Lá vem eu com o meu dedinho na quina da cama. E a mulher sente aquele prazerzinho íntimo, né? Ao escutar o ai do marido. Quer dizer que ela só silenciou vocalmente, vibratoriamente, ela continuou gritando mais alto que ele ainda. Esclarecer, analisar, observar, anotar, mas toda vez que o azedume aparecer, mesmo de longe, deixar a conversação ou entendimento para depois. Se você começar a argumentar alguma coisa com alguém e perceber que esse alguém está se alterando, e esse alguém está com o seu emocional alterado, não é hora de prosseguir na discussão. Não é a hora. É hora de silenciar e deixar para mais tarde. Né? E isso a gente aprende nos livros com o Emmanuel, mas aprende no casamento, né? Isso eu aprendi muito com a Juliana. Né? A minha vida com ela, nós fizemos 10 anos de casado esse ano, né? Esses 10 anos de convivência íntima, eu percebo isso claramente. Às vezes em que ela silencia porque eu estou alterado, ou eu silencio porque ela está alterada, depois é como se a gente reagendasse a discussão, né? Quando a gente retoma a discussão com os dois mais calmos, ou com uma das partes mais calma, a discussão é agradável. Mas se acontece de alguém subir o tom, né? É a expressão que está aí na moda, né? Fulano subiu o tom, né? Se acontecer de alguém subir o tom e o outro querer subir um nível acima, essa escalada de ódio verbalizado, ela não tem fim. E às vezes chega às vias de fato, né? Chega a violência vocal, o grito, ou às vezes a violência física em algumas famílias, infelizmente, né? Isso eu estou falando, repito, vários ambientes, até mesmo na casa espírita, viu, gente? Pois bem, ainda no mesmo texto, o Emmanuel diz assim: sempre que nos adentramos na irritação, a tomada de nosso pensamento se liga de imediato para as áreas da perturbação da sombra. Entenderam o que foi que Jesus enxergou ali na discussão dos discípulos? Perceberam? Ele percebeu que alguns dentre os três, um entre os três, ou os três, ligou a tomada na estação energética do mal.
Ele percebeu ali que era a hora da conversa encerrar, do assunto parar ali. Que aquilo não poderia prosseguir. Há quem diga, acrescenta Emmanuel, que da discussão nasce a luz. Em tese, sim. É provável seja ela, em muitos casos, um fator de discernimento, quando manejada por espíritos de elevada compreensão. No entanto, em muitos outros, nada mais faz que apoiar discórdia e apagar a luz. Então, olha só que coisa bonita, né? Paulo e Barnabé discordam do outro com relação a manter João Marcos na equipe ou mandar devolver ele de volta para a mãe em Jerusalém. Isso está no livro Paulo e Estevão. Paulo acha que João Marcos não tem condição de prosseguir, que ele está muito reclamão. Ele é a favor de que o João Marcos seja devolvido para a mãe, ó, mandar ele de volta. E o Barnabé, como tio, quer que o João Marcos permaneça no grupo, que eles insistam um pouco mais com aquele jovem rabugento. Há uma discordância ali, mas eles não se odeiam por causa dessa discordância. Eles não se detestam por isso. Eles pensam diferente. E como Paulo é o líder do grupo, ele se responsabilizou, ele chamou a responsabilidade para si, ele falou para o Pedro e para o João, lá na Casa do Caminho, vamos viajar, eu só preciso de uma companhia, eu só preciso de um companheiro para ir comigo, mas eu vou viajar para passar a sacolinha, coletar o dinheirinho para trazer para a igreja de Jerusalém, para socorrer ela. Ele assumiu essa responsabilidade. Então, na hora da discussão, Barnabé, que amava profundamente Paulo, Paulo que amava profundamente Barnabé, Barnabé cede e fala, ok, Paulo, então você acha que a gente deve manter o grupo assim? Eu discordo, mas a responsabilidade, a liderança está com você. Então mandamos o João Marcos de volta. E aí eles devolvem João Marcos para Maria Marcos, depois ele se torna um evangelista Marcos, e os dois prosseguem a caminhada. Eu não acho, isso fica evidente no Paulo Estevão, não acho que Barnabé guardou mágoa de Paulo, ou que os dois ficaram bicudos um com o outro, uns 2 ou 3 dias, até voltarem a se falar de forma nenhuma. Eu acho que prosseguiu ali a convivência normalmente. Por quê? É o que o Emmanuel está dizendo. Os dois eram maduros para lidar com a diferença, lidar com a discordância. Eles tinham maturidade para discordar um do outro. Agora, já na relação de Tiago com Paulo, não havia essa maturidade. Paulo estava maduro para discordar de alguém como Barnabé, que ele amava, mas ele não estava maduro para discordar de um inimigo, de um adversário. Ele encarava em Tiago um adversário. A diferença, viu, gente? Quando a gente briga com alguém que a gente ama e que ama a gente, a coisa se resolve rápido, ou às vezes nem se deteriora. Agora, quando a gente entra em conflito com alguém por quem a gente já tinha uma antipatia prévia, aí a coisa toma um volume, uma proporção muito maior. Muito mais grave. É o que a gente vai vendo na continuidade aqui. Um outro texto chamado Discussões também do Emmanuel, então a gente percebe que essa é uma preocupação recorrente de Emmanuel, tocar nesse assunto. Emmanuel tem uma preocupação com isso. Ele dá uma atenção especial para esse tópico, né? Lá no livro Sentinelas de Luz. E aí ele vai comentar uma fala de Paulo, na primeira carta a Timóteo, então a gente percebe também que é uma preocupação de Paulo, porque nas 2 cartas de Paulo para Timóteo, ele toca na questão, né? E aí, Emmanuel só segue a linha de raciocínio do mestre, né? No caso dele, o mestre é o Paulo. Então, Paulo vai dizer assim para Timóteo: contendas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais.
Então, quando você perceber, sobretudo, que da outra parte há uma má intenção, há uma intenção escusa ao promover a contenda, o debate, aí é que você tem que silenciar mesmo. Então, quando Jesus, por exemplo, foi abordado por Nicodemos, e Nicodemos questionou Jesus, ele iniciou com Nicodemos uma discussão, um debate. Um doutor da lei para um outro doutor da lei. Um rabino com outro rabino. Só que quando Jesus chegou na frente do Caifás e do Anás, durante o seu período de martírio, ele silenciou. Não, com esses aí não vou discutir. Com esses aí não tem papo. Por quê? Porque eles estão impregnados de más intenções. O propósito deles não é aprender comigo. O do Nicodemos era, mas o deles não. O Chico foi de bom grado na TV Tupi, em 1971, participar do programa Pinga Fogo, e os convidados que ali estavam, todos muito respeitosos com o Chico, querendo compreender aquele fenômeno. E o Chico respondeu a todos com muita cordialidade. Agora, houve algumas ocasiões em que pessoas abordaram o Chico com a intenção de vê-lo cair em contradição, com a intenção de colocá-lo em situação difícil. Com esses, o Chico não discutiu. Para esses, o Chico entregou simplesmente o silêncio. Voltamos naquele ponto. Quando você perceber no outro um sentimento que não é nobre, você silencia. Olha só, gente. O Emmanuel diz sobre essa passagem da carta ao Timóteo. No amontoado de problemas espirituais que integram o quadro de preocupações do discípulo, destacamos o fenômeno palavroso como dos mais importantes ao seu bem-estar. A contenda verbal tem o seu lado útil ou o seu objetivo elevado. No entanto, é preciso considerar antes do início sua verdadeira finalidade. A discussão pode ser útil, ela pode ser elevada, mas onde eu quero chegar com ela e quais os sentimentos que me motivaram a ela? Eu tenho que examinar isso primeiro. Se eu não vislumbro um ponto de chegada, eu percebo que isso não vai levar a lugar nenhum, não vai acrescentar nada. Meu Deus do céu, em que vai acrescentar de positivo ao movimento espírita? Saber quem foi o Chico na última encarnação, ou saber onde o Emmanuel está encarnado, isso não acrescenta nada. Isso só é motivo de discórdia, de disputa, de discussão. Se não leva a lugar nenhum, então para quê? E aí o outro movimento, o de examinar os seus sentimentos. Eu entrei nessa discussão motivado por qual emoção? Que tipo de emoção me motivou isso? É o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo? Lembrando que orgulho, vaidade e egoísmo, às vezes, são inconfessáveis, até para nós mesmos. Às vezes é orgulho, é vaidade, é egoísmo que eu não percebo como tal, que eu os nego, mas eles estão lá e se manifestam. Meu sentimento, o que me fez abrir a boca, o que me fez teclar, o que me fez escrever, foi essa emoção. Admiti-la é complicado, hein? Eu até invento motivos nobres para aquela minha fala. Ah, quero defender a doutrina espírita. A doutrina espírita lá precisa da minha defesa, meu Deus do céu. O espiritismo é mais antigo que o mundo. Precisa da minha defesa. Então, o que me motivou? Não foi defender a doutrina espírita em si. Será que não foi defender o meu ego, o meu brio, a minha vaidade? E aí o Emmanuel acrescenta no mesmo texto: discussões a esmo, sem motivo, sem razão, sem finalidade útil, são ventanias destruidoras. Olha,
O vento é um grande exemplo disso. O vento é ruim ou é bom? Depende da direção, do sentido e da intensidade do vento. O vento pode ser o condutor de um navio a vela, de um veleiro, ou ele pode tombar o navio. Não é assim? O vento pode soprar uma vela, fazer um veleiro avançar, ou um vento pode fazer um veleiro virar. Nesse caso, quando as intenções, as motivações são negativas e não há uma finalidade útil, esse vento é destruidor. Ele sopra para destruir. Quando alguém delibera romper o silêncio, é indispensável examinar o caráter dessa atitude. Vou falar, vou escrever. Em que vai acrescentar isso? Isso vai levar o grupo, a família, o ambiente profissional, em que lugar? Vai conduzir para qual patamar? Você está deliberando. Rompa o silêncio ou não? Falo ou não? Escrevo ou não? As minhas emoções nesse momento. O que está palpitando no meu coração nesse momento? Que sentimento? É de mágoa? É de melindre? É de inveja? É de remorso? É de culpa? É de ressentimento? É ambição? O que é que me move? Pensa isso tudo, né? A famosa água da paz é isso. Você põe a água na boca e segura ela na boca até esquentar, né? A receita do tipo. Na verdade, é um artifício. Na verdade, o que está em questão aí é o pense, rumine, mastigue o sentimento, a motivação, a ideia, o propósito, antes de verbalizar. Ó, a inferioridade com seus tentáculos numerosos convida insistentemente aos atritos. Todavia, o aprendiz fiel deve conservar-se vigilante em seu posto, no topo do monte, né? Sob pena de ser inscrito como servo relapso, indigno da tarefa. Olha só, a inferioridade com seus tentáculos, né? Sabe aquele polvo, né? Vários braços. Então, a inferioridade é o outro encarnado, a inferioridade é o desencarnado que me rodeia. Ele vai querer me envolver numa vibração, numa energia muito negativa. A minha vigilância é para que eu resista a esse assédio. Porque se eu não resistir, eu me torno leviano. Então, relapso, leviano, contra aqueles que me assediaram. Eu baixei o nível e fui para o nível em que a conversa estava, para a qual a conversa estava sendo conduzida. Rasteiro, né? Lá no fundo do vale escuro. Mas quando se põe em contendas, ninguém, nem ele mesmo, pode saber até onde irá e quanto carvão será depositado em sua alma após o grande incêndio. Eu me lembro, né? Eu coordenei mocidade muitos anos, né? Coordenei mocidade espírita 17 anos. Parei na hora que a Ju, a gente já namorava, a Ju falou assim: dá passagem, né? Deixa os novos virem, assumirem o posto, já está mais maduro. Mas essa experiência com mocidade espírita foi muito importante para mim, pelo seguinte: o adolescente, o jovem, né? Ele está num momento da vida em que ele precisa afirmar sua personalidade junto aos demais, sustentar o seu ponto de vista. Então ele é muito enfático, né? Ele não digere muito a problemática, ele não sabe ruminar coisa, né, até elaborar um ponto de vista. Ele é impulsivo. O que vem na cabeça, ele fala. E depois que ele fala, ele vai defender aquilo até a morte.
Isso é problemático, porque muitas vezes eu tinha que mediar atritos durante a reunião entre um colega e outro, né? Eu levava os temas para serem debatidos, né? Sexo antes do casamento, relação entre casais, a questão das festas, do entretenimento, né? Eu levava essas questões que, para os jovens, isso é polêmico, né? Porque o mundo chama para cá, o evangelho chama para lá, e ele se tentando se equilibrar. E muitas vezes saíam discussões entre eles. E a coisa ficava acalorada, né? E eu tinha que dar um jeito de ou virar o assunto, mudar o assunto, ou encerrar a reunião por ali, propor uma música, propor uma prece, às vezes uma dinâmica de grupo, para os ânimos se acalmarem. Mas eu tinha que interromper ali, porque se deixasse, a escalada da discussão ia um nível muito indesejado. Às vezes a discussão era comigo, né? Ó, contar uma coisa para vocês. Uma vez, uma jovem, né? Eu estava no encontro acho que era um encontro de carnaval. Eu fiz uma palestra e falei que o jovem no ensino médio, né, naquele período de preparo para o concurso público, para o vestibular, né, que ele não precisa romper com as suas atividades, suas responsabilidades da casa espírita, se afastar do centro espírita. Pelo contrário, a tarefa espírita, a leitura espírita, a palestra espírita vai dar para ele condições emocionais de fazer suas provas, de estudar melhor. Enfim, eu disse isso, né? No final da palestra, essa jovem me procurou, meio indignada. Como é que você propõe isso? É um momento crucial na nossa vida, e quando a gente está decidindo se vai seguir uma profissão ou outra, a gente tem que dar um tempo das atividades espíritas, sim, e se concentrar no estudo. Ela era uma jovenzinha, tinha 18 anos, né? E eu já era, nessa época, um veterano, né? Eu já era um veterano de 30 anos, né? Fazia palestra desde os 15, e aí ela ficou brava comigo, né? Bom, tem 10 anos que eu estou casado com essa jovenzinha. Foi assim que eu conheci a Juliana, gente. Ela brava comigo. Ela era uma dessas jovens aí, né? Depois, essa história toda virou namoro, mas o primeiro contato da jovem Juliana, com 18 anos, e o palestrante do encontro de carnaval, não foi a coisa mais amigável do mundo, não, né? Mas só para vocês perceberem como, às vezes, o jovem, nesse impulso da discussão, ele se volta para o mais velho também, né? Ele não entende alguns detalhes ou algumas vivências, algumas experiências que o mais maduro já viveu e que ele não viveu. Quando você iniciou uma atividade na qual o outro já tem um tempo aí já de vivência, ele sabe detalhes, já viveu coisas que você não conhece, né? E olha só, a Fininha falando que é muito bom, realmente, ela se apaixonou. Eu me apaixonei porque ela me questionou, exatamente. Né? Então, a vivência que eu tinha já tinha sido jovem, a Juliana, na ocasião, não tinha. Ela não sabia alguns detalhes que eu sabia. Né? O que eu fiz? Eu bati boca com ela? Não, silenciei. Escutei ela, falei assim, nossa, interessante seu ponto de vista, vou meditar sobre ele. E fui para casa. Já pensou se eu tivesse entrado em contenda, discutido, ela tomado raiva de mim, do espiritismo e afastado do centro? Não, o que aconteceu é que, um ano depois, ela continuava sendo espírita, veio em Uberaba assistir o filme do Chico Xavier, né? E aí ela chegou num cinema, só tinha uma cadeira sobrando, ela sentou nessa cadeira que estava sobrando, na época não era lugar marcado, e do lado estava eu. E aí começou uma linda história de amor. Graças a Deus, que eu não entrei em maiores atritos, em maior discussão com aquela jovem, que hoje virou uma família. Estou contando isso para a gente entender essa última fala do Emmanuel.
Mas quando se põe em contendas, ninguém, nem ele mesmo, que iniciou a contenda, pode saber até onde irá e quanto carvão será depositado em sua alma. Esse recado eu estou mandando para todo mundo que me acompanha, em todas as cidades, em todos os países que acompanham o Mildinho. Jovens na casa espírita, evitem o atrito. Quando você perceber que o jovem está mais inflamado na discussão, isso vale para filho, isso vale para aluno, respeita o tempo dele, deixa ele falar, deixa ele extravasar, mas não alimente a discussão, porque ele não vai interromper a discussão, ele vai até o fim. E o fim pode ser, de repente, um rompimento, um atrito mais sério. Tá certo, gente? Ó, e aí chegamos numa história muito legal, que está no livro Jesus no Lar, no capítulo 23, né, o Lúcio conta, que se chama Os Mensageiros Distraídos. Os discípulos estavam discutindo entre eles. Gente, eu fico imaginando como é que teria sido se há 2 anos atrás tivesse um grupo de WhatsApp dos 12. Como é que se... E Jesus como administrador do grupo. Já pensou o Pedro e o João batendo boca e o Judas cobrando o pessoal? Cadê a Ana? Ia ser uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, não tinha o WhatsApp da época, né? Imagina os discípulos criando um Instagram para o grupo, né? Enfim, os discípulos estavam discutindo entre si, para variar, Jesus observando os ânimos ficando acalorados, os sentimentos fazendo eles descerem o morro, descerem o Monte Tabor, e aí, de repente, Jesus propõe uma história, uma narrativa. Que narrativa é essa? Né? Jesus conta que, numa determinada imediação da Palestina, uma cidade foi acometida de uma febre contagiosa, né, uma doença contagiosa que trazia uma febre terrível e todo mundo estava muito doente e algumas pessoas morrendo. O rei de uma outra localidade tinha um remédio para essa enfermidade. Então ele escolheu os súditos mais fiéis, mais dedicados, mais bem preparados para aquela jornada, entregou o medicamento, uma carga de medicamentos para esses súditos, e falou para eles, ó, vai lá, leva esse remédio, porque essa cidade está precisando muito dessa medicação. E eles começaram a sair, era um grupo de umas 5 pessoas. De repente, a estrada tinha uma bifurcação. Os dois lados, os dois veios da estrada conduziriam até a cidade, até o destino. Só que eles iniciaram uma discussão sobre qual seria o caminho, se o da direita ou da esquerda. E essa discussão começou a ficar acalorada e começou a ficar tóxica, a vibração caiu, eles começaram a ficar tensos e um grupo acabou vencendo, porque era a maioria, mas os outros já seguiram esses companheiros já intoxicados por aquele sentimento, né? De orgulho ferido. Fui derrotado. De modo que, a partir daquele ponto, todas as vezes que surgia um assunto a ser deliberado, todas as vezes que eles tinham que decidir, faz isso ou faz aquilo, o grupo já estava rachado, né? Eles voltavam a discutir. E aí ficavam 20, 30 minutos ali discutindo, até que alguém vencia, porque falava mais alto, e a caminhada era retomada. O grupo que perdeu, mais ressentido ainda, falava, mas na próxima eu não perco, não. Surgiu outro debate. E aí, cruza esse rio de balsa ou a gente segue ele a nado? Faz uma jangada ou vai a nado? De novo, nova discussão, mais 40 minutos discutindo até decidir se ia a nado ou de jangada. E assim que foi. De modo que aquela jornada que ia durar 10 dias, durou 30. De tanto pararem para discutir. Quando eles chegaram na cidade de destino, a população
já tinha sido 50% da população, metade da população havia morrido pela falta do remédio. Jesus termina de narrar essa história. Humberto Campos diz assim: os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre. Aliás, eu não li o início, né, gente? Foi mal. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé, nos círculos do farisaísmo, de várias escolas, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna, e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. A discussão aconteceu, eles atrasaram a viagem por causa dos debates, as polêmicas, as contendas constantes, e falharam na missão. Muitos vieram a óbito. E aí Jesus termina a história. Jesus sempre fazia o arremate, né? Concluía. Ele fecha a história dizendo assim: neste símbolo temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença. E vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, os espíritas, por exemplo, que são os religiosos de todos os matizes que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam as obrigações que lhes assinalam a vida. E sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se demandam em desvarios verbais de toda espécie. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. É assim que Jesus fecha a história. Trocando em miúdos, o que Jesus quis dizer com isso? O Emmanuel dá a dica no livro Ação e Caminho, capítulo 29, Pausa Justa. Quando a conversa se faça excessivamente acalorada, silencia alguns momentos e pensa um tanto mais. Quem para de discutir começa a compreender. Nada melhor do que uma noite de sono, gente. Ó, se eu e a tia Adriana entrar em atrito aqui agora, isso já aconteceu, né, tia Adriana? Várias vezes a gente... Sabe o que a gente fazia? Ria. A gente para de discutir sobre a tarefa, há quase 40 anos fazendo tarefa junto, a gente para de discutir, a gente vai assistir um filme, vai assistir um episódio do Chaves, que a gente adora, a gente dá a risada, depois, quando a gente volta para o assunto, a disposição é outra. O astral é outro. Ou então vai cada um para sua casa, dorme, sonha, leva um puxão de orelha dos discípulos, dos espíritos. No outro dia, aquela pausa foi o suficiente para você compreender as razões do outro. Por que o outro procedeu assim? Por que o outro disse aquilo? Eu compreender o que está por detrás daquilo que o outro fez, ou daquilo que ele disse. Aí eu vou poder me aproximar dele, falando, olha, eu tive pensando sobre o que você falou, Adriana, sobre isso, sobre aquilo, né? E aí, o que você acha? Vamos voltar ao assunto, mas a disposição é outra. É a tal da pausa justa, que o Emmanuel está mencionando, mas a gente tem tanta pressa de dar combate, a gente tem uma ânsia, né, um comichão de que o combate tem que ser dado imediatamente. Age de forma impulsiva,
fala de forma impulsiva e depois só resta arrependimento. Ou, orgulhosamente, sustentar o seu ponto de vista, mesmo depois que ele espalhou, né, tanto erro. O meu sogro, minha sogra, meu sogro tem uma tática ótima. Aprende essa aí, Elaine, para você usar com o William. Meu sogro é assim, ele e minha sogra discute, bate boca, briga, aí vai dormir bicudo um com o outro. No outro dia, ele chega para ela e fala assim, dá um beijinho nela, abraça e fala, Lucilena, eu já te perdoei, viu? E fica ótimo. Ela não dá conta de brincar mais, cara. Ela começa a rir, né? Eu já te perdoei. Então você chega para o outro e como é que é a melhor forma de você pedir desculpa? Você chega para o outro e fala assim, ó, eu já te perdoei daquilo, viu? E aí faz as pazes e tá tudo bem, né? Porque se não fizer, se dá prosseguimento, se não se reconciliar, se não se reaproximar, se não ceder na discussão, aí vai acontecer, sabe o quê? O que um provérbio português, os portugueses são ótimos com esses provérbios, né? Dizia, olha aqui, ó, enquanto os cães brigam, o lobo leva a ovelha. Enquanto os espíritas brigam, enquanto os espíritas discutem, as sombras arrebatam multidões. É isso. Bom? Então, semana que vem a gente prossegue aí nessa reta final, já sabendo que o que é que fez os 3 discípulos descerem ladeira abaixo, Monte Tabor abaixo, né? Sob a vigilância de Jesus, e Jesus dizer, olha, pelo visto, vocês não estão maduros para conversar sobre isso com as pessoas, porque vocês não sabem ceder, vocês não sabem silenciar, vocês só sabem defender ponto de vista a ferro e a fogo, de forma truculenta, vocês não sabem ouvir uma opinião diferente e não se melindrar, tá certo?